Futebol se guia por desigualdade financeira. Eu sei que para você que assiste aos conteúdos aqui do Estadão, você já deve ter ouvido falar alguma coisa no contexto da política, da economia, mas hoje a gente vai falar de futebol. Fica comigo que vai ser interessante. Os dados que eu vou citar aqui, eu peguei diretamente dos balanços financeiros dos clubes de futebol. E não foram poucos. Foram quase 250 clubes mapeados para conseguir dar um panorama de como funcionam as finanças do futebol no mundo. Eu vou citar aqui alguns dos números, mas para não ficar uma numeralha, aproveita para acessar minha coluna no Estadão, você vai encontrar mais, e também para baixar esse estudo que eu preparei, sportinsider.com.br. É gratuito. O que esses dados mostram para a gente? Que o campeonato que mais fatura no mundo é a Inglaterra, com transmissão, com patrocínios, área comercial e também com o que eles chamam de match day, o dia do jogo. São receitas com bilheterias e também outras coisas ligadas ao estádio, alimentação, bebida, estacionamento, camarote, por aí vai. Nessa composição, a Inglaterra tem um faturamento que, convertido para reais, dá 58 bilhões de reais na temporada de 2024. É a liga que mais fatura no mundo. Na sequência, a gente tem a Alemanha com 26 bilhões de reais faturados, a Espanha com 25 bilhões e a Itália com 22 bilhões, sempre em reais. Estou fazendo a conversão, já deixando também claro que o euro, por estar muito valorizado em relação ao real, ele distorce um pouco a realidade. Mas no fim do dia, como o mercado é global e os clubes brasileiros, argentinos, uruguaios, japoneses, enfim, estão competindo com os europeus pelos melhores jogadores, faz sentido ter tudo na mesma moeda nesse tipo de análise. Em quinto lugar está a França, com um faturamento de 18 bilhões de reais na soma de todos os seus clubes da primeira divisão. Esse é o top 5, são as 5 maiores ligas da Europa e do mundo. E o Brasil aparece em sexto lugar com 11 bilhões de reais. Esse é o valor que os clubes brasileiros têm para gastar com o salário do jogador, com todas as outras despesas ligadas ao futebol e, eventualmente, também para fazer investimentos. Então, por aí a gente já nota que o Brasil ficou muito para trás dos clubes europeus em termos de faturamento. Agora, a mesma desigualdade que você encontra entre Brasil e as principais ligas europeias, você vai encontrar também do Brasil para as outras ligas do mundo. Quando a gente pega aqui o faturamento da Liga de Portugal, todos os clubes portugueses juntos faturam 5,8 bilhões de reais, ou seja, quase a metade dos clubes brasileiros. Se a gente for para o Japão, dá 4,4 bilhões de reais. E quando a gente faz a comparação com clubes da América do Sul, a desigualdade fica ainda maior. A Colômbia tem um faturamento de 1,2 bilhão de reais e o Chile, com toda a sua primeira divisão, fatura só 1 bilhão de reais. Só para deixar essa comparação mais clara, o Flamengo sozinho tem mais faturamento do que todos os clubes chilenos juntos. O Palmeiras sozinho tem mais faturamento do que todos os clubes colombianos juntos. E por que é importante falar de arrecadação? Porque quando o clube tem mais dinheiro entrando, ele pode também gastar mais com salário, com investimento, e isso vai tornar as chances dele vencer maiores, porque ele vai ter jogadores melhores. Isso fica evidente quando a gente olha para uma final de Libertadores, com Palmeiras e Flamengo disputando mais uma final. Os dois clubes estão não só dominando o futebol brasileiro em termos de resultados, mas dominando o futebol da América do Sul. E por quê? Porque tem essa grande desigualdade entre os clubes. Aqui eu estou falando da desigualdade entre as ligas, mas se você olhar para dentro de cada mercado, você também vai encontrar grandes disparidades entre os clubes. A gente sabe que aqui no Brasil, Palmeiras e Flamengo, com mais de 1 bilhão de faturamento, estão muito à frente de outros clubes que faturam 200 milhões, 250 milhões de reais na primeira divisão. E quando a gente olha para outros mercados, esse padrão se repete. Os casos mais graves que eu encontrei aqui são o da Escócia, onde Celtic e Rangers faturam sozinhos 70% de toda a primeira divisão, ou seja, de cada 10 libras que entram no futebol escocês, 7 libras ficam com os dois clubes grandes e os outros clubes da primeira divisão têm que dividir o resto. E o mesmo acontece em Portugal. Em Portugal, Benfica, Porto e Sporting juntos têm 76% do faturamento da primeira divisão. Então, quando você olha para o campeonato escocês, o campeonato português, e vê sempre os mesmos clubes sendo campeões, saiba, é porque tem uma grande desigualdade dentro do próprio país. Agora, esses clubes, Sporting, Porto, Benfica, Celtic e Rangers, eles não arrecadam o suficiente para acompanhar o passo das grandes ligas, da francesa, italiana, alemã,
espanhola e principalmente a inglesa. Então esses clubes não conseguem mais prosperar na Liga dos Campeões e mesmo na Liga Europa eles têm bastante dificuldade. Então você percebe por aí que a disponibilidade de dinheiro, o acesso que cada clube tem, vai, de certa forma, determinar até onde ele vai nas competições. É claro que um clube que tem muita eficiência, que acha um grande treinador, monta uma grande equipe, acerta nas peças, consegue fazer uma temporada brilhante. Mas esse clube tem muita dificuldade de manter esse desempenho nos anos seguintes. Então ele acaba vendendo os seus jogadores, pagando as suas contas, ou mesmo perdendo o desempenho, porque é normal no futebol. E para fechar essa análise aqui, só mais um ponto que eu acho bem interessante. Quando a gente pensa em desigualdade financeira, geralmente a gente atribui aos direitos de transmissão, porque é o que acontece no Brasil. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, eles arrecadam mais com transmissão, isso historicamente, nos últimos 30 anos, então eles têm mais dinheiro e eles têm mais condições de competir do que clubes que não tinham a mesma cota de TV. Esse é um assunto que é muito falado no Brasil. Mas quando a gente olha para ligas estrangeiras, a gente percebe que nem sempre essa é a explicação. Na própria Escócia, em Portugal, na Argentina, são mercados em que, como a mídia é muito fraca financeiramente, ela não consegue comprar os direitos de transmissão com grandes quantias. E por isso os clubes têm que se virar de outras maneiras. Eles vão buscar dinheiro no estádio, eles vão buscar dinheiro no relacionamento com o torcedor, ou mesmo em alguns lugares no patrocínio. E aí tem um fator que é decisivo, que são as competições continentais. Quando a gente fala de Liga dos Campeões, por exemplo, é uma competição que distribui premiações altíssimas. E os clubes que participam da Liga dos Campeões são geralmente os mesmos, porque como aquela desigualdade no mercado doméstico facilita que eles fiquem sempre em primeiro, segundo, terceiro, eles acabam se classificando para as competições como a Liga dos Campeões com mais frequência. Ou seja, a Champions League, ela acirra a desigualdade no mercado doméstico e ela faz com que o modelo se retroalimente. O clube é campeão escocês e vai jogar a Liga dos Campeões. Ele fatura mais, aumenta a chance de ganhar o campeonato escocês. E eu estou falando aqui da Escócia, mas isso vale para Portugal, isso vale para as grandes ligas europeias, vale inclusive para o Brasil quando a gente pensa em Libertadores. A Libertadores tem uma premiação que é paga em dólar, uma moeda que está valorizada em relação ao real. Quando os nossos clubes brasileiros vão mais longe, faturam mais com premiações, eles acabam criando um gap maior dentro do próprio mercado nacional e isso faz com que eles tenham mais chances de voltar a disputar a Libertadores. O sucesso de Flamengo, de Palmeiras e mesmo daqueles que não chegam a ser campeões, mas que jogam com regularidade a Libertadores, faz com que eles tenham melhores condições de voltar a jogar Libertadores e toda essa desigualdade explica um pouco do resultado. Se você gostou do assunto, recomendo. Leia a minha coluna aqui no Estadão, que eu tenho mais dados ali mostrados. Como eu falei, eu não queria juntar um monte de número nesse vídeo aqui. E baixe também o relatório sportinsider.com.br. A gente se vê semana que vem. Tchau!